Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui fazendo e realizando, né, a correção da atividade para casa. Então, na semana passada, nós passamos uma atividade para casa que era a apostila de produção das páginas de 29 a 35 do caderno de produção de textos, né? Não do CA. Então, na página de número 29, está lá a primeira página, o mapa da zona ótica. E qual é essa zona ótica? Né? O que eu enxergo de primeiro ponto ali, de observação realizada pelo meu olho em relação à primeira página do jornal. Vou ampliar aqui para vocês para ver se fica um pouquinho melhor para a gente fazer a correção. Beleza? Então, tá lá, observe a reprodução da primeira página do Jornal da Folha de São Paulo. Nós chegamos a olhar três capas de jornais, né? A Folha, o Estado e o Agora, para avaliar esses perfis diferentes, tanto de público quanto de apresentação inicial. Então, tem aí algumas observações por onde perpassam os olhos do leitor. Então, vai ter a imagem, a fotografia principal, a chamada principal somada às campanhas presidenciais custarão 60% de Dilma em 2014. Aí tem as matérias secundárias, tem a publicidade, vai ter os editoriais, terão aí os editoriais de economia, de saúde, de cotidiano, né, do dia a dia, enfim. O exercício da página de número 29, aqui para você está 68, porque o meu livro digital vem o CA mais a produção juntos, tá? Mas no de vocês é a página de número 28. Então, tinha que pegar uma folha, né? No caso, uma folha sulfite, ou observar na página do jornal, ou pegar essa mesma página e analisar. Usando um lápis ou caneta colorida, trace um percurso feito espontaneamente pelos olhos para definir a zona ótica na imagem da capa do jornal. Então, pensa por onde eu vou perpassar aqui, né? Qual vai ser a análise que eu vou fazer? Vou fazer uma análise em linha reta, horizontal, é isso que vocês deveriam ter feito. Então, na 2, na primeira era para riscar com lápis, ok? Ou caneta, ou marca-texto. Na 2, agora imagine a primeira página do jornal dividida em 4 quadrantes, que é o que está aqui do lado esquerdo do livro de vocês, nessa parte em branco aqui. Observe a imagem ao lado para fazer deduções sobre algumas características. Considerando o diagrama imagem, qual é a metade mais importante da primeira página do jornal? Então, a primeira página do jornal, a parte mais importante, é a direita, né? Que é o que está mais impactante ali, que tem a chamada principal. Na B, observamos a reprodução da Folha, de 25 de julho de 2018, que partes são mais visíveis, o que elas apresentam. Então, no caso, o que está sendo apresentado aqui? Matérias secundárias, além da matéria principal, que é uma matéria de política. Aqui eu não vou conseguir enxergar direito na tela, mas eu vou falar. Incêndios florestais deixam pelo menos 74 mortos na Grécia. Então, é uma condição de editorial internacional, trazendo perspectivas de fora do Brasil. Estudante brasileira é morta no Nicarágua. Então, uma condição de editorial também de cunho. Aí, no caso, seria internacional, né? Não está falando do Brasil, é uma estudante que é brasileira, mas que morava fora, enfim. Então, observando que elas representam notícias, né, de editoriais variados com grau de relevância, de importância. Relevância é o grau de importância aí que cada leitor vai observar. O centro da primeira página costuma concentrar a atenção do leitor. Como se trata de uma região muito importante, os jornais raramente ocupam espaço com matéria, porque isso faria o olhar do leitor convergir para um ponto único, com prejuízo nas demais notícias. Por isso, eu tenho uma imagem maior, impactante, que não necessariamente vai estar ou estará relacionada com a minha manchete, mas que vai trazer informações secundárias até para eu buscar outras informações. Poxa, eu achei interessante esse incêndio. Qual é o editorial que eu vou buscar? Qual é o local que eu vou visualizar?
3. A primeira página da folha confirma a afirmação anterior sobre a região da página que mais costuma chamar a atenção do leitor. Justifique comparando a resposta com a de um colega. Então, ela usa a região central para chamar a atenção do leitor, não com texto, e sim com imagem. Assim, esse leitor vai buscar mais informações no jornal, ok? 4. Imagine uma linha vertical, horizontal, vertical. Pensei no vertical e falei errado. Dividindo simetricamente a primeira página em duas partes. Qual é a função da linha imaginária? Se eu divido ela, né, se eu dobro essa primeira página, vou dobrar aqui na apostila para vocês. É para ver a simetria, para eu conseguir ver. No jornalismo, a gente fala que os textos são laudas, né? Nós lemos laudas, lemos textos. Quando vamos apresentar, a estrutura de texto para apresentação não é texto. Nós damos o nome de lauda. Então, a lauda, quando vai fazer principalmente uma apresentação de telejornal ao vivo, ela é dividida assim, para que o meu olhar bata e crie uma linha reta. Então, é basicamente isso. Se eu dividir em duas linhas verticais, qual é a função da linha imaginária? Separar as matérias, para que eu consiga ter colunas de matérias diferenciadas. Por exemplo, divide aqui no meio. Cortou alguma matéria? Não, a matéria permanece intacta. O que vai dividir aí seria a imagem, ok? Então, vamos lá. 5. Observem os elementos que compõem, utilizem o espaço abaixo para projetar a sua primeira página do jornal. Professor, eu preciso escrever uma primeira página? Não, você pode abrir, por exemplo, no computador ou no celular, igual nós fizemos na aula, duas abas de jornais diferentes e analisar. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Folha de São Paulo e Estadão, tá? Estadão. Então, vamos lá. A folha, o que tem na folha? Como tá o título? O estado de São Paulo, olha como vem. Qual é o perfil de leitor? Então, se você não fez a criação aí da primeira página, não tem problema. Então, relata para mim, Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo vem com matérias para um público AB, né, classe média, lá vai falar nesse momento sobre o corona, sobre a condição econômica, sobre os ministros, ok? O Estado já é para classe A, é uma forma até de demonstrar diferente as imagens, o que fazer, como fazer. Tem os editoriais aqui, economia, tem o editorial também de cotidiano, né, que é na quarentena, por exemplo. Tem vários editoriais aqui, ó, político, econômico, internacional, de esportes, cultura. Então, coloquem aí no de vocês que são jornais diferentes. A Folha e o Estadão são para públicos diferentes, com primeiras páginas diferentes, ok? Na página de número 32, então tem a primeira página fotojornalística. Mais que uma iluminação ou reflexo literal do seu momento, as fotografias são grandes produtoras de conceitos, modas e culturas. Uma foto exige um tipo especial de leitura porque textos visuais não verbais são lidos de forma não linear, em diferentes direções. Então, aqui é o Correio Brasiliense, é um jornal de veiculação bem interessante. E aí, a matéria principal é mais chances de haver vida em Marte. Radar detecta pela primeira vez existência de água em estado líquido no planeta vermelho. Então, eu tenho uma explanação aí sobre o assunto, vou ter condicionais distintas, outros editoriais. 2. Qual das fotos apresentadas na capa menos chamou a sua atenção e por quê? Eu vou falar para vocês qual menos chamou minha atenção. Essa moça aqui, ó, Nicarágua, despista sobre assassinato. Foi a que menos me chamou a atenção. Talvez pela abordagem, enfim.
Então, escrevam aí qual de vocês, se foi a do tá fácil seguir o líder, se foi a propina, se foi a da Nicarágua, qual foi a que menos trouxe intenção. O conteúdo de uma foto de imprensa nunca é totalmente explícito, mas latente. Então, não é que ele é explícito, ele te deixa um questionamento para que você fique instigado, motivado a buscar mais informação. Observe a foto que mostra um instante do jogo do Santos e do Flamengo. Nesse contexto, o que significa o título? Tá fácil seguir o líder. O que significa? Significa que foi o Flamengo, então, foi facilmente seguido pelo Santos. Então, no caso de um jogo aí, o Flamengo está jogando de uma forma menos desenvolvida do que o Santos, ou mais fraca, né? Propõe outro título. Aqui, de sugestão da apostila, tá assim, tá fácil assumir a liderança, tá fácil passar o líder. Pode ser assim, ó, tchau, Flamengo, cuidado com a lanterna. É um exemplo, ok? Créditos de uma foto jornalística. As fotos do jornal trazem a indicação de suas fontes, créditos na linguagem da empresa, ou seja, o nome do fotógrafo ou da agência de notícias que produziu. Os créditos das fotos são colocados em letras pequenas, em cima, embaixo ou na vertical à direita ou à esquerda. Os grandes jornais têm sua agência própria, reconhecida por siglas ou denominações. Examine as fotos da capa do jornal Correio Brasiliense e localize. Então, eu vou pegar a apostila porque no nosso aqui tá um pouquinho pequenininho, né? Mas agora eu vou dar um zoom, vamos ver se vai melhorar alguma coisa. Em cima, eu vou pegar aqui a mocinha, tá? É que não vai ajudar muito. Mas vocês que estão com a apostila em mãos, tem a foto da moça aqui na Nicarágua, tem um nome em cima dela, ok? A foto lá dos jogadores também tem essa informação. Aqui na matéria principal está lateralizado. Então, voltando ali no contexto da página de número 33, a localização do nome, então, vai ser o INAF, Revista Science, Facebook, Reprodução, todos os que estão em cima. Se vocês quiserem grifar essa informação, é só grifar o que está em cima da imagem ou lateralizado na imagem lá da primeira página. Para usar uma foto jornalística, é necessário indicar a fonte citando os créditos, porque senão é plágio, gente. Ponto, acabou, não tem como. Tem que citar, se não é plágio, e essas pessoas elas recebem os créditos por isso, né? É incorreto. 4, na página de número 34. Observe a foto com o título Nicarágua, despista sobre assassinato e resuma seus elementos descritivos narrando a história por trás dela. Então, tem uma foto da moça, ela está falando sobre a tragédia que aconteceu com a moça, não ilustra o assassinato em si, mas traz a representação. Quando eu trago a imagem das pessoas, eu crio um vínculo de sensibilidade, não só com a pessoa, mas com a família. Então, eu tenho uma moça, a moça que foi assassinada, mas não a foto do assassinato. Eu tenho uma condição de vínculo afetivo, eu tenho uma condição de vínculo familiar, tá bom? Fotos jornalísticas, um retrato, é o termo que é usado para definir fotos em que o rosto da pessoa que trata a notícia é mostrado, foto-retrato. Instantâneo, são fotos tomadas de uma cena em movimento, em geral fotos do tipo que mostram instantes decisivos de uma situação noticiada e condensam o tema da notícia. 3. Sequência, são, como o nome diz, fotos que apresentam uma sequência de uma cena em tempos diferentes. 5. Identifique na capa os tipos de fotos usados para compor a página e compartilhe as conclusões. São fotos instantâneas, ok? Porque estão acontecendo em movimento. Por exemplo, o dos jogadores, a da prisão aqui relacionada à propina, beleza? E na página de número 35,
Na Folha de São Paulo, então tem duas aí, o Estado e a Folha, né? Que semelhanças e diferenças vocês observam entre as duas primeiras páginas? Registrem por escrito as conclusões. Então, assim, eu já comentei anteriormente, até abri a digital aqui para vocês verem, mas eu vou só rememorar. Então, o Estado é direcionado a um público-alvo, a Folha a outro público-alvo, apesar de ser aberta para todas as pessoas, aberta em algumas matérias, né? O resto é só para assinante. Já começa por aí, diferente do G1, por exemplo, que você não precisa ter uma assinatura para ler as matérias, né? Você já vê a diferença, então você tem que pagar para ter acesso a todas as matérias. A proporção das imagens, então, apesar de abordarem o mesmo tema de informação principal, está localizado em lugares diferentes a imagem e com abordagens diferentes, tanto a Folha quanto o Estado. Então, qual seria, além da imagem aqui, outra matéria secundária do PCC no Estado? Já na Folha, o que transparece para a gente mesmo que quer realmente de manchete é só o Brasil. O Brasil perder nas quartas a Copa pela terceira vez nesse século. No Estado também tem essa matéria, mas ele ainda quer chamar a atenção para um cunho político aí. O PCC tem cadastro de inadimplentes e o Código Penal para infratores. Ok? Bom, era isso a correção. Espero que vocês tenham realizado em casa. Não se esqueçam de fazer a correção, é muito importante. Obrigada e até a próxima videoaula.